A questão da resolução, na verdade, a gente não tem acesso a esse conteúdo durante a graduação. Então, muitos psicólogos, quando se formam, eles não sabem que existe uma resolução que fala quais os tipos de documentos que ele pode emitir. Então, tem muitas dúvidas, por exemplo, se eu posso emitir declaração, se eu posso emitir atestado, que tipo de documento eu posso emitir, mas tudo isso vem desse não conhecimento por conta de, na maioria dos cursos de graduação, isso não ser falado. A resolução, ela sempre existiu, ela vai passando por atualizações. Nós tivemos uma em 2003, que era antiga, e aí só tivemos uma atualização agora em 2019, então foi um tempo muito grande. A resolução anterior, ela não contemplava muitas coisas que são importantes no mundo atual, como, por exemplo, a questão do relatório multiprofissional. Hoje em dia nós temos serviços de atendimento ao usuário, principalmente no sistema público, onde tudo é feito de uma forma multiprofissional. E na resolução anterior não contemplava, e agora nessa, ela é mais moderna, mais atual, que saiu agora em 2019, ela contempla. Os psicólogos, na verdade, eles têm que buscar essa informação de uma forma ativa junto ao conselho, procurar quais resoluções são importantes para a atuação profissional dele, se apropriar desse conteúdo e praticar, porque se você não pratica, se você emite um documento fora daqueles que são orientados pelo conselho, você comete uma falta ética e você pode ser, inclusive, orientado ou advertido pelo conselho. Então, é nossa função buscar também essa informação. Eu percebo bastante dúvida entre os psicólogos, principalmente na emissão de 3 documentos, que são, né, o relatório psicológico, o laudo psicológico e o parecer psicológico. São os 3 documentos mais densos, onde a gente vai ter que recorrer ali em referência bibliográfica, em avaliação psicológica. Então, eu sinto que há uma confusão, muitas vezes, em que tipo de documento eu devo emitir. E os outros profissionais, tá? Não sabem também. Então, muitas vezes, por exemplo, o médico, ele solicita um relatório e o paciente chega até você pedindo um relatório, mas não é um relatório, que ele precisa de um laudo, né? Então, você tem que entender muito bem qual é a diferença entre esses 3 documentos, em qual situação você vai emitir cada um, para você emitir o documento correto, mesmo que a pessoa esteja te pedindo outro, tá? Porque aí você também vai explicar para ela que o documento correto de se emitir é aquele que você emitiu, tá? Então, o laudo psicológico, ele vai ser emitido sempre baseado numa avaliação psicológica. Então, tem que existir uma avaliação com começo, meio e fim, onde você vai aprofundar aquele item que trouxe aquela pessoa até ali, até você, tá? Às vezes, o paciente já é um paciente seu e ele precisa de uma avaliação para algo que ele vai fazer. Isso não te impede de fazer o documento. Você pode fazer, inclusive, você já vai ter vários dados deles, até facilita o processo. Mas é um laudo, tá? O laudo, ele é sempre baseado em uma avaliação psicológica. O relatório e o parecer já não, tá? O parecer, ele vai ser baseado em uma fundamentação técnica, uma fundamentação teórica, não necessariamente numa avaliação psicológica. Então, você vai ter como referencial aí toda a sua teoria ou aspecto teórico daquilo que você está respondendo ali, né? Alguém te pede uma opinião técnica sobre algo e você vai responder embasado aí numa referência bibliográfica, tá? Mas não numa avaliação psicológica. O relatório, você vai estar ali relatando sobre o seu acompanhamento com o paciente, sobre as evoluções, sobre os encaminhamentos realizados, sobre como anda o processo terapêutico dele ou o processo avaliativo. Então, no caso do relatório, pode ou não ter sido realizada uma avaliação psicológica, aí vai variar de cada caso, tá? No caso do laudo, é obrigatório.
No caso do relatório, vai variar de acordo com cada caso, na verdade, né? Mas você tem que ter claro qual é o tipo de documento. Então, no relatório, é um resumo do processo do teu paciente, né? O que já foi feito, o que está sendo feito, quais encaminhamentos estão sendo realizados ou foram realizados, qual evolução você visualiza de acordo com as técnicas que você aplicou. Então, é meio que um resumo de tudo que está acontecendo, né? Respeitando o sigilo, é sempre importante lembrar. É só informação que seja importante para quem você está emitindo aquele relatório, né? E o relatório tem que se atentar também à estrutura, porque vai o nome de quem está solicitando ali, né? Então, ele não pode ser utilizado para outros fins, tá? Então, tem que ficar tudo bem claro no documento. O parecer também vai o solicitante para o fim, né, que ele está sendo ali designado, mas é uma estrutura mais técnica, mais teórica, tá? Sobre a questão que está sendo pedido ali, a sua opinião técnica. E o laudo, ele também vai, a identificação do destinatário, mas tem que ter uma linguagem onde a pessoa que está recebendo entenda qual é o parecer da psicologia, né? O parecer no sentido do que, se aquele paciente naquele momento, ele está apto, ele está indicado, ele está... Você aprova ele em termos psicológicos e aí você vai estar linkando isso com a sua teoria de base, com a referência bibliográfica, para aquilo que está sendo consultado, né? Então, qual é a decisão, né, da psicologia para aquele caso? É isso que vai estar ali no laudo psicológico. Então, essas são as diferenças principais, né? É importante pegar a resolução, ler e estudar para você emitir sempre o documento correto, porque, como eu falei, muitas vezes o paciente te pede um documento, mas não, você vai emitir algo, se você emitir o que ele pediu, vai estar errado ali para a situação, e aí isso pode gerar problemas tanto para o paciente, né, que não vai conseguir o que ele precisa, como para você também, porque você pode ser notificado pelo conselho por ter emitido um documento errado. Por exemplo, emitir um laudo sem uma avaliação psicológica. Então, é importante você ter o conhecimento bem a fundo aí das estruturas de cada documento e da utilização de cada um. No processo de cirurgia bariátrica, existe também dúvidas com relação ao tipo de documento que deve ser emitido. Muitas vezes o médico ele solicita um parecer ou um laudo ou um relatório para o paciente e ele chega até você, né, psicólogo, para a emissão desse documento sem ter muito claro que tipo de documento deve ser emitido. Até a resolução anterior, que era de 2003, isso ficava meio confuso, né? Não dava para saber ao certo. Então, existiam colegas que emitiam o parecer e existiam colegas que emitiam o laudo. E os dois eram aceitos, porque não era muito claro. Então, se você emitisse o laudo, tudo bem, não estaria errado. Com a resolução nova, que é a 6 de 2019, ficou bem claro que pro processo de cirurgia bariátrica, o documento que deve ser emitido é o laudo psicológico e não outro, não o relatório e não o parecer. Tá? Por quê? Porque o laudo psicológico ele vai ser emitido com base em uma avaliação psicológica. E no caso da cirurgia bariátrica, nós temos que fazer uma avaliação psicológica para dizer ali, para falar sobre as questões comportamentais, emocionais, cognitivas do paciente e qual o impacto disso no processo de cirurgia bariátrica. Então, é feita uma avaliação. E aí, como é feita uma avaliação, o documento que deve ser emitido sempre para o processo de cirurgia bariátrica é o laudo psicológico e nunca outro tipo de documento, sempre respeitando a estrutura, né? Então, identificação, demanda, os procedimentos, a análise, a conclusão e as referências bibliográficas. Esses 6 itens têm que estar constantes ali do seu documento, sempre preservando o sigilo também do paciente que você vai estar atendendo e sempre escrevendo de uma forma, em uma linguagem onde
o médico que solicitou esse documento vai entender a mensagem que você quer passar. Então, mesmo que o paciente te peça um relatório ou um parecer, que ele venha com esse pedido, né, que ele reproduz da equipe médica, porque muitas vezes ele não tem também esse conhecimento, o que você deve entregar para ele é um laudo psicológico. Esse é o documento correto no caso da avaliação para cirurgia bariátrica. Hoje o psicólogo ele não tem, na verdade, conhecimento do quanto existe uma demanda para atendimento de pacientes obesos e avaliação para cirurgia bariátrica. O número de obesos no Brasil ele cresce a cada ano, assim como cresce também a procura pela cirurgia bariátrica como um tratamento. Existem também obesos que fazem a busca por outros tratamentos, tratamento nutricional e atividade física, e acabam não tendo sucesso nesses tratamentos, por isso que depois optam pela cirurgia bariátrica. Tem pacientes que já não, a indicação da cirurgia bariátrica é por indicação médica mesmo, por ter comorbidades, ou por uma questão de metabólica, enfim, mas por uma indicação mais médica. Todos esses pacientes que vão fazer a cirurgia bariátrica, eles têm que passar por uma avaliação psicológica. Isso faz parte do protocolo cirúrgico, então é obrigatório. O psicólogo ele está inserido na equipe multiprofissional que vai atender esse paciente, né? Então, como a demanda só a cada ano cresce de pessoas que buscam a cirurgia bariátrica para a obesidade, a demanda para atendimento psicológico para esse público também cresce, né, para avaliação para bariátrica. Mas não só isso, o psicólogo ele pode também trabalhar a questão da obesidade. Em paralelo aí à questão da avaliação para cirurgia bariátrica. Existe o paciente que não tem a indicação cirúrgica, que já fez diversas tentativas de emagrecimento e não teve sucesso, e que tem um fator emocional envolvido ali. Por isso que é importante o psicólogo estar envolvido nessas questões, ter conhecimento sobre como funciona a dinâmica acerca ali da obesidade, todos os aspectos que influenciam, né, a questão da pessoa ter um ganho de peso, né, que podem ser aspectos biológicos, aspectos psicológicos, aspectos sociais, para poder prestar um atendimento de qualidade ali para o paciente, onde ele vai ter como foco a saúde, né? A saúde daquela pessoa obesa, e o emagrecimento ele vem como uma consequência. Quando a gente está fazendo avaliação para cirurgia bariátrica, já foi tomada uma decisão ali pelo paciente, na maioria das vezes ele já está certo que é isso que ele quer fazer, outras vezes ele vai decidir ali na avaliação, porque o nosso papel é fazer ele pensar também se essa é uma decisão acertada, se é a melhor decisão para ele, né? A decisão é sempre dele, tá? Mas o nosso papel também é trazer todas as informações acerca ali do procedimento para ele pensar. E muito psicólogo não tem noção do tamanho do campo de trabalho que se tem. A gente vê na internet bastante gente se divulgando para atendimento a esse público que não tem uma formação em psicologia. E nós temos uma capacitação imensa para trabalhar esse público, porque vamos trabalhar as emoções, os sentimentos, os comportamentos, a cognição, tudo que está envolvido no aspecto tão essencial que é a questão da alimentação, que está na nossa vida desde o nascimento, né? Então nós temos toda a bagagem para fazer esse atendimento, não com foco no emagrecimento, mas com foco na pessoa, né, em quais são as dificuldades emocionais dela com relação àquilo. O emagrecimento ele vai ser uma das consequências, mas não é o foco, né? Então a gente tem que se apropriar também desse campo de trabalho, né? Tanto da avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, que falta profissional capacitado, profissional que tem uma estrutura, né, que ele consegue fazer uma avaliação ali bem feita com uma estrutura, né? Tem muito profissional fazendo avaliação sem ter o conhecimento,
né? A gente tem, é responsabilidade nossa, responsabilidade de quem está atendendo, fazer um atendimento ali com qualidade e um atendimento fundamentado em questões técnicas, em questões científicas. Então, é essencial ter uma estrutura para sua avaliação, né? Então, é responsabilidade do profissional. Então, é um campo imenso. A gente tem que buscar conhecimento, buscar habilidade, né? Começar a fazer, buscar orientação de quem já está fazendo há um tempo, para sedimentar aí o nosso trabalho, né? O trabalho de quem está aí começando, mas é um campo enorme. Você que tem medo de ser convocado pelo conselho para prestar algum esclarecimento sobre algum documento que você emitiu de forma errada. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Você precisa se capacitar para a emissão dos documentos serem feitas da forma correta. Como que é o procedimento do conselho? O conselho recebe uma denúncia que pode vir desde o paciente, desde outro colega psicólogo, ou até mesmo para quem você destinou aquele documento que você emitiu. Normalmente as pessoas, eles recorrem ao conselho por não conseguir o que eles pretendiam com o documento. Muitas vezes o documento não é claro, ele não é emitido na estrutura correta, ele não atende ao seu objetivo. E aí quem recebe esse documento fica confuso e acaba não tendo a sua demanda atingida. E aí na busca por uma solução ele acaba caindo no conselho e o conselho vai receber uma cópia desse documento e vai solicitar que quem emitiu, no caso o profissional de psicologia responsável, que está lá a assinaturazinha dele, vá até lá para prestar esclarecimentos, né? Então o conselho ele pode sim te chamar. Se você tem medo que isso aconteça, o que você tem que fazer? Tem que se capacitar para fazer a coisa certa, a coisa da forma correta, para que esse medo não exista, né? Então você tem que entender quais são os tipos de documento, qual eu devo emitir para cada caso e qual a estrutura de cada documento para que você faça eles da forma correta. Isso tudo está bem descrito na resolução. Você tem que criar os seus próprios modelos de documento de acordo com a demanda que você atende. Não pegue modelos de documento pronto da internet. Isso é um risco que você corre de emitir um documento errado, porque se você não sabe como é o certo e se você pega algo pronto, como você sabe que aquilo tá certo? Né? Muito profissional, quando é chamado lá no conselho, que fala algo nesse sentido, ele leva duas broncas. Uma por ter emitido o documento errado e outra por não saber como que é o certo, né? Então, jamais, isso não é argumento para o conselho, de que você pegou um documento, um modelo de alguém e que alguém que fez esse modelo errado. Isso não é argumento para o conselho. Você é responsável pelo aquilo que você faz, então você tem que buscar o seu conhecimento. Então, uma coisa que eu digo é não pegue modelo pronto, aprenda a fazer, né? Você pode até ler um modelo para você ver na prática como que foi construído, mas faça o seu próprio modelo, construa do zero, né? O que são os dados de identificação, o que são os procedimentos, o que é uma análise, o que é uma conclusão, né? Faça esse exercício de escrever, conforme orienta o conselho também, numa linguagem clara, numa linguagem não técnica, numa linguagem objetiva. Faça esse exercício, né? Vá se aperfeiçoando para que você entregue um laudo com confiança naquilo que você está fazendo, e aí você não vai ter medo do conselho, né? Porque você vai estar fazendo a coisa da forma correta. Então, o caminho é esse, é você ler a resolução, buscar o conhecimento, praticar e construir seus próprios modelos, não ficar dependendo de modelo pronto. Existem materiais que são explicativos, eles trazem uma clareza um pouco maior. Pegue isso e construa aí o seu próprio portfólio, porque aí você não vai ter medo, porque vai estar tudo sido feito por você e da forma correta. Se acontecer de você ser chamado pelo conselho, é um esclarecimento,
tá? Normalmente eles fazem uma orientação. Uma orientação não tem peso nenhum no seu prontuário ou no seu registro psicológico. O que você não pode é sofrer um processo ético. Mas processo ético, eles são para coisas mais profundas, como, por exemplo, quebra de sigilo, mais graves, né? A questão do documento, ela não é considerada uma falta grave. Se acontecer, o máximo que você vai receber vai ser uma orientação, isso vai ficar no seu prontuário, né? Lá no seu CRP, no seu registro, mas não te impede de nada, de prestar concurso ou de assumir algum posto dentro do conselho mesmo, isso não te impede, tá? Quando você tem orientação no prontuário. É só quando você tem processo ético, mas aí são outros casos, não, de documento não acontece. É uma dúvida bastante comum para quem está iniciando na questão da avaliação para cirurgia bariátrica, quantas sessões são necessárias para a gente conseguir fazer o apanhado de todas as informações que são necessárias, que são bastante informações, né? E aí nós temos a recomendação do COESAS, que é o Comitê Multidisciplinar da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que são de no mínimo 5 sessões para você conseguir emitir um laudo, poder emitir um laudo. Eu recomendo que seja feita no mínimo 6 sessões, que essas sessões sejam estendidas, né? A gente tem o hábito, saindo da faculdade, de que a sessão é de 50 minutos, né? Tem essa questão do horário um pouquinho fechada. Para avaliação psicológica, eu recomendo que seja colocado 2 horários seguidos, né? Então, você fique ali com o paciente em torno de 1h30. E aí, no mínimo, 6 sessões para você emitir esse laudo. Se você pode fazer, por exemplo, 10 sessões de 50 minutos, prorrogar o prazo, né, a quantidade de sessões e diminuir um pouco o tempo. Aí você consegue também ter todas essas informações. No processo de avaliação psicológica existem as etapas, você tem que avaliar a demanda, colher o histórico, avaliar a personalidade, avaliar a questão da família ou das redes de apoio, fazer o teste das suas hipóteses. O laudo é a última etapa, né? É ali onde você já concluiu se a pessoa está indicada ou não, está apta ou não para o procedimento naquele momento. Então, a devolutiva e a entrega do laudo é o último atendimento e você precisa ter alguns encontros para emitir esse documento. Emitir o documento com um número inferior a 5 sessões, que é o que é recomendado pelo COESAS. No meu caso, eu recomendo no mínimo 6 sessões estendidas, né? Na verdade uma irresponsabilidade. Por quê? Porque você não tem as informações necessárias para estar emitindo aquele laudo. Você está emitindo, se você fez 2 atendimentos, por exemplo, você está emitindo um laudo, né? Uma decisão final sua baseado em impressões, porque as hipóteses elas precisam ser testadas e aí você precisa de uma recorrência de encontros para fazer isso. A avaliação ela é um processo com começo, meio e fim e com uma estrutura. Então você já sabe o que você tem que olhar e como você vai olhar, com que instrumentos. Você vai planejar tudo aquilo, né, para ter os dados ali para você conseguir fazer as indicações ao final do seu documento, né, fazer sua indicação para cirurgia ou se até mesmo se indica que o paciente continue o acompanhamento. Agora, menos do que 5 sessões no caso, né, que é a indicação do COESAS, e menos do que 6 sessões do que eu indico, sessões estendidas, você não consegue ter informações suficientes para emissão de um laudo. Sempre ao final do processo de avaliação bariátrica, a última etapa é a entrega do laudo. Você vai ter confeccionado ali o documento que é o motivo que ele te procura, né? Ele te procura para ter esse documento e aí você entrega ele ao final do processo de avaliação. Ao entregar esse documento, você deve fazer uma devolutiva. O que é a devolutiva? É você passar para o paciente tudo o que você avaliou ali durante o processo, todos os pontos que você testou, avaliou, inclusive se você utilizou teste, dando as respostas dos testes para o paciente, tá? Então é um direito dele, é um dever do psicólogo fazer.
Você nunca deve entregar o documento fechado dentro do envelope, sem ler esse documento para o paciente, sem tirar todas as dúvidas, sem esclarecer como você chegou àquela conclusão e o porquê você está indicando, por exemplo, se ele está apto ou não para cirurgia, se você indica ou não que ele continue acompanhamento psicológico, como você chegou àquela conclusão. Então é um direito do paciente, é um dever seu fazer essa devolutiva de forma estruturada, de forma detalhada, lendo com o paciente o documento que você emitiu, tirando todas as dúvidas que ele possa ter, elucidando o resultado dos testes. E aí, nesta devolutiva, o laudo ele tem 2 cópias. Uma cópia você entrega para o paciente, onde ele vai entregar para quem pediu, no caso da avaliação para bariátrica, para o médico, cirurgião, e a outra cópia ela vai ficar com você, com uma assinatura do paciente, onde consta que você fez aquela devolutiva, porque isso também é uma segurança para você, né? Existem casos onde o paciente alega depois que não foi informado, né? Por exemplo, que foi aconselhado que ele continuasse o acompanhamento psicológico. Vamos imaginar que foi identificado ali uma questão de uma compulsão alimentar, que até foi trabalhada, leve, né? E foi indicado que ele continue. E aí, se isso interfere no processo de recuperação pós-cirúrgico dele, de adesão ao tratamento, tudo, pode acontecer do paciente alegar que ele não foi visto isso na avaliação. Você tendo esse documento assinado, isso é um resguardo para você enquanto profissional, uma segurança de que aquela informação foi sim passada para o paciente, né? Por isso que é importante fazer a devolutiva. A devolutiva você não vai estar só cumprindo uma determinação, você vai estar ali finalizando todo um processo com aquela pessoa e deixando bem claro qual é o seu olhar sobre o prognóstico dele. Então é essencial fazer essa devolutiva.